Fala moçada, tudo bem? Vamos aí para mais um encontro virtual nosso dessa Química 2. Vídeo de hoje, um vídeo de uma revisão de uma das ideias mais importantes da química, o equilíbrio químico e o seu deslocamento. Então, uma videoaula onde a ideia é a gente entender a lógica por trás dessa coisa que a gente chama de deslocamento do equilíbrio. A ideia é que se a gente entender o conceito geral, a gente não precise ficar decorando um monte de informações. A gente pensa no conceito geral e se vira em qualquer situação que aparecer para nós, tá? Então, todas as ideias aparecem tabeladas para a gente, mas a ideia é que, em vez da gente ficar decorando tabela sim ou não quando acontece, a gente pensar na ideia geral e essa tabela sair automaticamente no nosso pensamento, beleza? Então, um equilíbrio químico. Um equilíbrio químico é uma situação que ocorre com reações reversíveis. As reações reversíveis chegam no determinado estágio de desenvolvimento que elas atingem o equilíbrio químico. No início, eu só tenho reagentes. As moléculas de reagentes começam a colidir entre si e colisões efetivas fazem com que a matéria se transforme, originando novos agrupamentos de átomos, novas moléculas, que a gente entende como sendo os produtos dessa reação química. Conforme a quantidade de produtos começa a aumentar, essas moléculas de produtos podem colidir entre si também, fazendo com que o arranjo de átomos inicial seja reobtido, fazendo com que a reação processe no sentido inverso. Vai chegar uma hora que a mesma velocidade com que reagentes viram produtos é a velocidade com que produtos retornam à forma de reagentes. A gente diz que a velocidade da reação direta se igualou à velocidade da reação inversa. Nesse momento, nós atingimos o equilíbrio químico dessa reação. Uma consequência disso é que, como a velocidade de ida e de volta está igual, a concentração destas substâncias, a quantidade que eu tenho após atingir o equilíbrio, para de variar. E a gente passa a ter, então, quantidades, concentrações fixas destas substâncias durante o equilíbrio. E o equilíbrio vai perdurar até que algo force ele, até que algo interfira nele, que é o assunto da nossa aula de hoje. Vejam, em muitos aspectos industriais, a gente não está interessado em fazer com que reagente sobre. A gente quer jogar tudo isso para lá. A gente diz que a gente quer deslocar, por exemplo, esse equilíbrio para o lado dos produtos. Então, a gente já conhece alguns procedimentos que a gente pode adotar para isso. Então, a primeira ideia é essa, deslocar. Deslocar só tem dois lados para eu deslocar. Ou eu desloco para o lado dos produtos, ou eu desloco para o lado dos reagentes. Ou eu jogo para lá, ou eu jogo para cá. Então, quando eu desloco o equilíbrio para o lado dos produtos, eu estou fazendo com que uma maior quantidade de produtos se origine. Quando eu desloco meu equilíbrio para o lado dos reagentes, eu estou fazendo com que uma maior quantidade de reagentes se origine, uma quantidade maior do que aquela que estava quando o equilíbrio foi atingido. Então, essa é a ideia do deslocar. Qual é a outra ideia e a ideia mais importante desse vídeo? É um princípio da química, um princípio que recebeu o nome do cidadão lá que desenvolveu essa ideia. É o princípio de Le Chatelier, o princípio do deslocamento do equilíbrio químico. Vejam a ideia, ó. A ideia é o seguinte, esse princípio vai dizer assim, ó. Sempre que a gente fizer algo ao nosso equilíbrio, ele naturalmente vai tender a anular essa nossa ação. Então eu mexo nele e ele automaticamente tende a anular isso que eu fiz.
Essa é a ideia, uma ideia simples, que se a gente conseguir entender ela, a gente vai conseguir prever qualquer situação de deslocamento de equilíbrio. Então essa é a ideia. Sempre que a gente causar uma perturbação ao meu equilíbrio químico, naturalmente ele vai tender a anular a perturbação que eu causei. Vamos lá para os exemplos? Vamos começar pelos mais simples. O primeiro é quando eu adiciono uma nova quantidade de uma substância. Isso normalmente acontece com os reagentes. Normalmente a gente pode adicionar uma nova quantidade de reagentes. Então vejam, essa adição de uma nova quantidade é a minha perturbação no equilíbrio. É isso que eu estou mexendo lá. Então vamos supor que eu adicionei uma nova quantidade dessa substância B. Ele atingiu o equilíbrio, tudo bonitinho, e depois que atingiu o equilíbrio, eu adicionei uma nova quantidade de B. Estou influenciando, estou mexendo nesse equilíbrio. Então ele naturalmente vai tender a anular isso que eu fiz. Então vamos começar a pensar. Se o que eu fiz foi adicionar alguma coisa, como que ele vai anular isso? Bom, então se eu adicionei, ele vai tender a consumir. Veja, ele está anulando a minha perturbação. Eu adicionei uma substância B, ele vai tender a consumir. Se ele consome essa substância B que eu coloquei a mais, veja, então ele vai pegar um pouco de A, que estava lá no equilíbrio, para consumir essa quantidade a mais de B que eu coloquei. Consequentemente, eu vou produzir mais substância C e mais substância D. Eu aumentei a quantidade de B, o equilíbrio vai tender a anular isso, consumindo essa quantidade que eu adicionei. Quando ele consumir essa quantidade adicional que eu coloquei, com uma consequência disso é que ele vai produzir mais substância C, mais substância D. Então a gente diz que a gente estaria deslocando o equilíbrio no sentido dos produtos. Eu adicionei um reagente, eu desloco o meu equilíbrio no sentido dos produtos. Se eu adicionasse um produto, seria o inverso. Isso no mundo industrial é mais raro, né? Mas se eu adicionar, por exemplo, uma quantidade de substância D, a mesma coisa vai acontecer. Eu estou aumentando o D, o equilíbrio vai tender a anular. Então vai consumir o D junto com um pouco de C. Consequência disso, produziu mais A, produziu mais B. Deslocamos para cá. Beleza? Então isso é uma das ideias da tabela, da apostila. Olha a outra. Eu posso retirar uma substância. Isso normalmente acontece com os produtos. Uma da substância produzida eu retiro do meu meio reacional. Agora, essa é a perturbação que eu estou causando. Após o equilíbrio ser atingido, eu fui lá e retirei uma substância D. O equilíbrio vai tender a anular isso que eu fiz. Então, se eu retirei, o equilíbrio vai tentar repor. Eu tirei D, o equilíbrio repõe. Como que ele vai repor? Consumindo mais A e B para produzir aquele D lá que eu retirei. Claro que ele vai produzir C, consequentemente. Então, se eu vou retirando D, o equilíbrio tende a repor. Veja, estamos deslocando o equilíbrio para o lado dos produtos, porque eu fui tirando um produto, o equilíbrio foi repondo. Eu tirei, ele repôs, sempre anulando o que eu fiz. E dessa maneira, então, a gente deslocou o equilíbrio para o lado dos produtos. Beleza? Essas são as duas perguntas mais frequentes que aparecem quando a gente adiciona ou quando a gente retira uma substância no equilíbrio. Mas a gente vai falar de mais duas situações, tá? Então, quando eu mexo na temperatura, bom, vai depender se a minha reação é endo ou se a minha reação é exotérmica. Se ela for exotérmica, o calor está sendo produzido. Se ela for endotérmica, o calor está sendo consumido, naquela ideia de exo e de termo.
Vamos pensar aqui, ó. Vamos dar o exemplo de uma exo. Então o calor está aqui. O calor está sendo produzido pela reação. Então, se eu aumentar a temperatura, eu estou adicionando calor. E agora a lógica é a mesma. Eu adicionei calor, o equilíbrio vai tender a consumir. Se eu esfrio o meu sistema químico, eu estou retirando calor. Então, se eu retirei calor, o equilíbrio vai tender a repor esse calor. E aí, então, a gente vai conseguir prever para qual lado o equilíbrio químico vai se deslocar. Então, no equilíbrio químico, quando eu mexo na temperatura, eu preciso saber se a minha reação é endo ou se a minha reação é exo. E para terminar essa ideia de deslocamento, quando eu mexo na pressão, então vimos quando a gente mexe na temperatura e quando eu mexo na pressão. Então a ideia é o seguinte: aumentar a pressão desfavorece gases. Agora o inverso, diminuir a pressão favorece gases. Gases quer se espalhar. Então, se eu aumento a pressão, eu estou indo contra esse comportamento natural deles. Então, vejam aqui, nos reagentes eu tenho duas substâncias gasosas e lá nos produtos eu tenho apenas uma. Significa que se eu aumentar a pressão, eu estou indo contra esta região que tem muito gás. Consequentemente, eu desloco o equilíbrio para os produtos. Agora, se eu diminuir a pressão, aí eu vou estar favorecendo esse lado do meu equilíbrio que tem mais gás. Então, aí o equilíbrio seria deslocado para o lado dos reagentes. E essas são todas as informações que podem aparecer para vocês no vestibular a respeito de deslocamento do equilíbrio químico. Próximo vídeo aula, a gente vai para exercícios, pôr isso na prática, mas essa é a teoria. Lembrem da teoria que vocês vão conseguir enfrentar qualquer situação, beleza? A gente se vê lá, moçada. Abraço.